Olá, vamos falar aqui na Ótica e a Lógica com Jorge Dankel sobre os homossexuais. Os homossexuais que marcaram a história da humanidade. Esse texto é extenso, então vai ter o 2, né, a sequência. Você vive aí entre os homossexuais. Não tenha homofobia nunca. Homofobia é coisa do diabo. Porque de repente você está lendo a Bíblia e você se depara, esse cara aqui era homossexual. E aí? Deus o escolheu, mesmo ele sendo homossexual? Sabe por quê, meu amigo? Porque o que você faz com o seu corpo, a consequência é física. Por exemplo, o cara que maltrata o seu corpo, a consequência disso é a doença. Eu vou praticar um esporte radical acima do limite do meu corpo. Eu vou desrespeitar o limite do meu corpo? Qual a consequência disso? Vou para o inferno? Não, doença. Eu posso até ficar aleijado, né? Então, nem tudo é para ir para o inferno, tá bom? Então, a consequência de você maltratar o seu corpo é a doença. É você perder aquele órgão. A doença. Não necessariamente você vai para o inferno porque você pegou a faca e arrancou o dedinho, como o rapaz ali fez na fábrica lá, para poder ser indenizado. Se é que a história foi essa mesmo, o Inácio, né? O menino traquino. Vamos lá, vamos ao texto. Muitos homossexuais fizeram história governando, liderando exércitos. Muitos heróis de guerra, destaque nas artes e esportes, inclusive atuais, né? Na nossa geração. TV, cinema, teatro, moda, legislação, literatura, cinema, na política, na televisão. Enfim, grandes homens da Bíblia, historiadores afirmam, eram homossexuais. Davi, o seu cunhado Jonatas, Daniel, Paulo de Tarso, e também tem um dos filhos, se eu não me engano, de Jacó. Depois eu vou ler a Bíblia para passar para vocês. Um dos filhos de Jacó. Alexandre o Grande, Grécia, 336 a.C., e o seu amado, o soldado Hefestião, eram homossexuais. Ano 80 a.C. na Itália. Itália que tinha bibas. Durante 20 anos governou o ditador romano Júlio César, apaixonado por Nicomedes IV, rei da Bitínia, que hoje é a Turquia. Ok? Imperador Nero era casado com o seu aio, o empregado Esporos. Ano 54 a.C., o mais adorado dos imperadores romanos, também era um homossexual. Trajano. Ano 98 a.C., o imperador Adriano, no ano 130 a.C., amava Atínio. Era um casal gay, os soldados romanos Sérgio e Baco, ano 303. Ano 388 depois de Cristo, na Grécia, ocorreu um massacre aos homossexuais. 500 gays foram mortos. O imperador romano Teodósio I decretou pena de morte aos homossexuais, condenação à fogueira na Europa. No ano 218 depois de Cristo, o imperador romano Elagabalus casou-se com o atleta turco Zoticos. Ano 313 depois de Cristo, o cristianismo tornou-se religião oficial de Roma e o homossexualismo foi banido, passou a ser crime pelo imperador romano Constantino. A última obra a descrever a paixão gay foi pelo poeta grego Nono, de Panápolis, ano 405 na Grécia. Ano 1300 a.C. na Grécia, o herói Aquiles e o seu soldado amado Patroclo, na Guerra de Troia, eles lutaram juntos e venceram juntos. Mas Patroclo morreu em combate e Aquiles se vingou. Ambos foram enterrados juntinhos, igual dois passarinhos. Que lindo. Pois é, na Bíblia está escrito um relacionamento homossexual que os crentes não admitem de jeito nenhum. Nenhum teólogo vai admitir isso. Mas está escrito. Está escrito. É um amor, um relacionamento, um amor homossexual entre o rei Davi e o seu cunhado Jonatas. Vamos ler a Bíblia. A alma de Jonatas ligou-se a de Davi. E Jonatas o amou como a sua própria alma.
ano 945 a.C. em Israel, livro de Samuel. Já despidos, ambos se beijaram. Nossa! E choraram. Disse Davi, provavelmente olho no olho, né? Estou angustiado por ti, Jonatas. Muito querido me eras. Maravilhoso me era o teu amor, ultrapassando o amor das mulheres. Despidos, se deitaram e se beijaram. Na testa, no nariz, no queixo. Com essas palavras, né? O amor das mulheres, né? Amava o cara, o cunhado, mais que o amor das mulheres. E por isso o pai de Jonatas tinha um ciúme, tinha um horror a Davi. Isso porque descobriu que os dois tinham um caso homossexual. Segundo alguns historiadores, mas os teólogos, os crentes não admitem isso, nem os católicos. Vamos morrer sem essa resposta lógica. Na ilha de Lesbos vivia a poetisa Sófo, na Grécia, ano 600 a.C. Você vê que todas as desgraças foi antes de Cristo. Depois de Cristo, muita coisa mudou para melhor. Ela escrevia, essa poetisa Sófo, escrevia sobre o amor gay entre as mulheres. Daí a origem da expressão lesbianismo para o homossexualismo feminino, que é o safismo. O legislador e poeta grego Solon tinha relações homoafetivas com Pisístrato quando era adolescente. Inclusive na Grécia era comum a primeira relação do homem ser com outro homem, ali na adolescência. Né? Dificilmente na Grécia Antiga, antes de Cristo, você encontrava um homem que nunca teve relações sexuais com outro homem na adolescência. Né? Aqui no Brasil a gente prefere ir no bordel e pegar uma nega, ou no mato, ou uma prima, qualquer coisa assim, ou uma jega. Mas o homossexualismo aqui no Brasil, dessa forma aí como era na Grécia, não. Ou então há quem diga, diz, eu prefiro morrer donzelo do que ter uma relação homossexual, macho contra macho, nem pensar. Eu sou desses, né? Pois isso no ano 594 a.C. na Grécia era comum relações homossexuais com homens e adolescentes, né? Meninos adolescentes. Na Grécia, ano 514 a.C., soldados guerreiros aródios, daí por isso que o escritor, o cara intelectual como Chico Anísio criou aquele personagem Haroldo, né? Haroldo. Porque ele tirou da Grécia Aródios, né? O guerreiro soldado Aródios e Aristógeiton. Olha o nome do cara, os dois eram gays, né? Eram marido e mulher. Aródios e Aristógeiton eram dois soldados guerreiros que tinham um caso um com o outro, lá na Grécia Antiga, 514 a.C. Platão defendia o homossexualismo no ano 385 a.C. na Grécia, sempre na Grécia ou em Roma. Por 40 anos, 150 casais homossexuais viviam livremente na Grécia, ano 378 a.C. 150 casais só de soldados, fora a população gay na Grécia. Você sabia? Ah, você não sabe? Você precisa saber. Agora você já sabe. Aqui no nosso canal de informação. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nada mais que a verdade. Esse é o canal. Inscreva-se e avisa lá que nós estamos aqui. Jorge Dankel e o canal A Ótica e a Lógica. A minha ótica, a minha lógica, talvez condiz ou não com a sua.